Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, hoje, 13 de junho, nós celebramos, a igreja celebra Santo Antônio, franciscano e doutor da igreja. Santo Antônio, também conhecido como Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua. Por quê? Porque nasceu em Lisboa e viveu e morreu em Pádua. Então, celebra-se a memória desse popular santo, que muitas vezes é reduzido a um santo casamenteiro. Mas Santo Antônio, que também é conhecido como agostiniano ou franciscano, Santo Antônio viveu num período de 1195 a 1231. O evangelho de hoje faz, podemos dizer assim, uma alusão, uma memória verdadeira a Santo Antônio. O evangelho de hoje vem trazer para nós aquela passagem de Jesus falando ali em São Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, Jesus falando sobre o sal da terra e a luz do mundo. Santo Antônio fez o papel verdadeiramente de sal da terra, quando ele exerceu ali a sua pregação, os seus ensinamentos, conservando na igreja a genuína fé apostólica, combatendo uma heresia conhecida como cátaros, os cátaros ou albigenses. E Santo Antônio também conseguiu revelar para o mundo, ser luz para o mundo da verdadeira fé, da fé católica, da fé apostólica, diferentemente daquilo que pregava os cátaros ou albigenses. Os cátaros era, podemos dizer assim, um caldo do gnosticismo. Os cátaros, eles eram dualistas, eles acreditavam em vamos dizer assim, um dualismo entre matéria e espírito, o materialismo e o espírito, né? Então tudo aquilo que era material, tudo aquilo que era matéria era considerado mal para eles. O Antigo Testamento eles não consideravam, né? Aceitavam aí de forma muito clara a doutrina de Marcião, né? Negavam o Antigo Testamento porque dizia que o Antigo Testamento ali se revelava um Deus mau, o Demiurgo que criou o mundo material. E por isso os cátaros rejeitavam toda forma de coisa material, até mesmo o casamento, né? Eles rejeitavam até mesmo o casamento. Aqueles que eram, vamos dizer assim, que aprofundados na doutrina albigense eram considerados os puros, os espirituais, né? E aqueles iniciantes na doutrina eram considerados os crentes, aqueles que começaram a aderir a essa doutrina. E Santo Antônio combateu de forma muito forte o catarismo. Por quê? Porque Santo Antônio sabia da verdadeira doutrina dos apóstolos, sabia que Cristo se fez carne para nos salvar, para nos redimir. E eles negavam a encarnação de Cristo. Eles diziam que Cristo era um anjo que se materializou para nos ensinar, né, a doutrina albigense, ou seja, o catarismo. Quando, na verdade, nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus que se fez carne. O apóstolo São João vai deixar isso muito claro no início do seu evangelho, no prólogo do seu evangelho, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E lá no versículo 14 ele vai dizer: e eis que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória que ele tinha junto ao Pai. E Santo Antônio, doutor da igreja, anunciava essa verdade da encarnação do Verbo para nos redimir da queda de Adão. Quando, na verdade, os cátaros diziam que Jesus era apenas um anjo que se materializava e que veio anunciar a verdadeira libertação do mundo material para aqueles demais anjos, seres humanos, que tinham sido aprisionados pelo demiurgo, pelo Deus mau ou por Satã em corpos materiais. E assim, meus irmãos, Santo Antônio faz com que o evangelho seja difundido. E ele fez aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Ele viveu segundo aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Ele é aquilo que nosso Senhor quer que nós sejamos: sal da terra e luz do mundo. E Jesus vai dizer: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ou seja, se torna-se insosso aquele que deveria dar sabor e conservar as coisas, com que, né? Com que Jesus vai dizer, com que nós salgaremos a fé. Ele
não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. E aí Jesus vai dizer: vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Por isso nós louvamos a Deus, porque vimos e ainda veremos aí na memória, na vida de Santo Antônio de Pádua, esse farol que ilumina todo ser humano, esse farol que ilumina as pessoas para a verdadeira doutrina, que ilumina as pessoas para o verdadeiro Cristo Jesus, e também que conserva. Santo Antônio de Pádua conserva nos seus escritos, nas suas pregações, a verdadeira doutrina católica. Por isso, que nós possamos pedir a Santo Antônio, nesse dia de hoje, a graça de podermos viver como ele viveu, sendo sal da terra e luz do mundo. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.